aí, biolocrias? Tranquilão, chantilly? A nossa aulinha de hoje é sobre histologia vegetal. Eba, 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 eba. Logo após a vinheta. Roda! Meus heterotróficos, os tecidos vegetais são divididos em 5 tipos diferentes. O tecido meristemático e os outros 4. Bom, na verdade é o meristemático e o de revestimento, o de sustentação, o de preenchimento e o de condução de seiva. Mas por que eu disse o meristemático e os outros 4? O tecido meristemático é um dos mais importantes das plantas. É o tecido meristemático que, inclusive, origina todos os outros 4 tecidos. No caso, o tecido meristemático tem uma função parecida com a das células tronco. Elas são células indiferenciadas, que têm a capacidade de se diferenciar em algum tipo de célula e têm uma alta capacidade de fazer mitoses. Com isso, esse tecido meristemático, ao se dividir, se multiplica em várias células e depois se diferencia num tipo específico de célula, para exercer determinada função. O tecido meristemático, então, é importante para o crescimento da planta. E aí podemos destacar 2 tipos de tecido meristemáticos: o meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário é aquele que vem direto do embrião e ele vai se localizar exatamente nas gemas apicais, na gema subapical e nas gemas laterais, ou seja, na ponta do caule, na ponta da raiz e nos ramos laterais, que também é conhecido como gemas axilares. Esse tecido meristemático, então, vai fazer com que a planta cresça em comprimento. Já o meristema secundário, ele é produto da desdiferenciação celular. Ou seja, aquela célula já era diferenciada, ela se desdiferenciou, voltou a ser uma célula meristemática, para agora se diferenciar em outro tipo de célula. Esse tipo de meristema a gente encontra no tronco da árvore, em 2 locais: o câmbio perivascular e o felogênio. O câmbio perivascular origina o floema e o xilema, que são tecidos de condução de seiva. Já o felogênio vai formar feloderme e o suber, que são tecidos de preenchimento, sustentação e de revestimento. Com isso, o tronco vai crescendo, porém, esse crescimento é em espessura. Em relação aos outros 4 tipos de tecidos, temos os de revestimento, o de sustentação, o de preenchimento e o de condução de seiva. Em relação ao tecido de revestimento, nós podemos localizar em 2 locais: nas folhas e no caule. Nas folhas, nós vamos encontrar a epiderme, que é um tecido vivo com células aclorofiladas, ou seja, sem clorofila. Ela possui uma camada de cutina, que representa a cutícula, que é uma camada lipídica, sendo a função dessa cutícula evitar a desidratação, ou seja, impermeabilizar essa folha. Já o suber é localizado no caule e é composto por células mortas. Também é impregnada por um lipídio, só que chamado de suberina. A função também é impermeabilizante. Em relação aos tecidos de sustentação, nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é composta por células vivas. O colênquima me lembra colé, tranquilo? Então o cara tá vivo. Já o esclerênquima é um tecido de sustentação composto por células mortas. Em relação ao tecido de preenchimento, nós também temos 2 tipos de tecido: o parênquima clorofiliano e os parênquimas de reserva. Tecido de preenchimento começa com a letra P, de parênquima. O parênquima clorofiliano é o que dá o verde da planta. Geralmente é localizado nas folhas. É porque tem planta que o caule é verde, então o parênquima clorofiliano vai se localizar no caule, assim como nos cactos. Mas esse parênquima clorofiliano na folha se organiza de tal modo em que as células vão receber luz para que os cloroplastos nessas células do parênquima possam realizar a fotossíntese. Já os parênquimas de reserva têm como função armazenar substâncias. O parênquima aerífero armazena ar. A sua função é basicamente relacionada à flutuabilidade, como é o caso da planta Vitória régia. Um outro parênquima de reserva é o parênquima aquífero, onde é armazenado água. É abundante em plantas suculentas, como é o caso das cactáceas e das crassuláceas.
Já o terceiro e último parênquima de reserva é o amilífero, onde a função é armazenar amido. Esse parênquima é muito abundante em batata e em mandioca, aipim, macaxeira. Nosso último tecido é o tecido de condução de seiva, que é composto por xilema e floema. O xilema também é conhecido como lenho ou vasos lenhosos. Sua função é transportar seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. Esse transporte vai da raiz até as folhas. É composto por células mortas e compreende as partes chamadas de cerne e alburno, localizadas exatamente no centro do caule. Não dá para esquecer, galera, xilema vai para cima e pelo centro. Já o floema é conhecido como líber, ou vasos liberianos. A sua função é realizar o transporte de seiva elaborada, ou seja, de substâncias orgânicas, como o caso da glicose, produto da fotossíntese. O caminho que essa glicose faz, então, é das folhas, de onde ela é produzida, até o caule ou a raiz, onde ela é armazenada. Lembrando que o floema é composto por células vivas e se localiza à periferia, em volta do xilema. Entre eles, o que você tem é o câmbio perivascular, aquele tecido meristemático secundário na qual a gente falou, que para dentro forma xilema e para fora forma o floema. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, galera. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Valeu!